Muito bom dia, Brasil. Bom dia a todos que estão ligadinhos desde cedo aqui no SBT Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 2 de agosto. Muita gente já está em contagem regressiva para o final de semana. Mas antes tem muita informação para você começar o dia sabendo de tudo que rola no Brasil e também no mundo. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando da condenação de 2 torcedores do Corinthians pela morte de um palmeirense durante uma briga no ano passado, após uma partida entre as duas equipes. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e durou mais de 14 horas. A confusão aconteceu em frente a essa borracharia na Avenida General Olímpio da Silveira, centro da capital paulista, no dia 13 de julho do ano passado. E a recomendação da polícia é sempre a mesma: nunca reagir a qualquer tipo de assalto. Mas em Brasília, olha só, uma mulher conseguiu arrancar a faca de um ladrão durante uma tentativa de assalto. Nem mesmo os criminosos esperavam pela reação da vítima. A tentativa de assalto foi nesse estacionamento da quadra 510. E já recebeu alta do hospital mais uma vítima do acidente com um avião no aeroporto Campo de Marte, aqui em São Paulo. O Corpo de Bombeiros divulgou novas imagens do momento do resgate das vítimas. Foi uma ação rápida que ajudou a salvar uma vida. Os bombeiros... Autoridades mexicanas encontraram as caixas pretas do avião que caiu com mais de 100 pessoas a bordo. Todos os passageiros sobreviveram e afirmaram que a tripulação foi responsável por evitar uma grande tragédia. Não é sempre que... É que situação, hein? E os corpos de 3 das 4 mulheres atropeladas por uma viatura da Polícia Militar num ponto de ônibus foram enterrados nesta quarta-feira em Curitiba. A viatura da Polícia Militar passa por trás das colunas do viaduto, na contramão. Perto da faixa de pedestres, perde o controle e... O ganhador do mais importante prêmio da matemática, acredite, teve a medalha furtada durante um evento no Rio de Janeiro. O item é feito de ouro e vale mais de R$16 mil. Este é o momento em que o iraniano Kaushar Birkar recebeu... A polícia da Suécia procura por 2 homens que invadiram uma igreja e roubaram joias históricas da família real. A fuga, gente, foi cinematográfica. Os ladrões usaram um barco para escapar dos policiais. A reportagem é do nosso correspondente, Sérgio Uti. Uma catedral isolada pela polícia. Investigadores procurando pistas de um crime, justamente por falta de prisioneiros. E olha, gente, a criminalidade anda sem limites no Rio de Janeiro. Essa notícia até parece piada, mas é pura verdade. Nem mesmo as maçanetas de portas escapam da ação dos bandidos. O prédio onde funciona o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ficou sem as maçanetas. As peças feitas de bronze foram... Os Estados Unidos impôs sanções a 2 autoridades da Turquia por causa de um pastor norte-americano que está detido no país. Segundo informou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, os alvos das sanções foram os ministros da Justiça comum no futuro. Além do calor, quem mora na zona rural sofre também com a seca. No interior da Bahia, 26 municípios já decretaram situação de emergência. E o maior desafio é levar água potável para os povoados mais distantes. Seu Francisco ainda tenta compreender o que fez morrer esse rio que passava bem no fundo da casa dele. A saudade de uma amiga chamada água faz todo sentido. Graus. E vem bastante chuva aí praticamente em todas as regiões do Brasil. E olha, gente, aconteceu mais uma vez. Vândalos destruíram outro painel de vidro instalado na Raia Olímpica da USP, na zona oeste de São Paulo. Olha, foi na madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar foi chamada, mas até o momento ninguém foi preso. Dezenas de painéis já foram destruídos desde a demolição do muro de concreto que dividia a Raia Olímpica e a pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros. 5h20, agora é a hora do futebol aqui na telinha do SBT Notícias. Grêmio e Flamengo ficaram no empate no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E olha, a expectativa era pelo uso do árbitro de vídeo, que não foi utilizado. Mais de 40 mil torcedores para assistir Grêmio e Flamengo. Normal. Tite, técnico da Seleção Brasileira. Na primeira sessão após o recesso, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram a idade das crianças para o ingresso no ensino infantil e no fundamental. No discurso de abertura dos trabalhos, a ministra Carmen Lúcia cobrou obediência à justiça.
e a segurança no STF foi reforçada. O retorno ao trabalho dos ministros do STF contou com um reforço na segurança. Teve controle na entrada de veículos e de pessoas. O reforço foi pedido depois dos protestos nos últimos dias. Manifestantes pela liberdade do ex-presidente Lula estão no segundo dia de greve. O Congresso voltou a trabalhar nesta quarta-feira, mas a casa ficou praticamente vazia. Cerca de 90% dos deputados se afastaram dos cargos porque vão tentar a reeleição. Depois de 2 semanas de recesso parlamentar, menos de 30 dos 513 deputados bateram ponto na volta ao trabalho. A Câmara teve uma sessão vazia para tratar da fusão da Embraer com a Boeing. O PCdoB oficializou a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República na convenção do partido em Brasília. Manuela Dávila tem 36 anos, já foi vereadora, deputada federal e atualmente... O economista Paulo Rabelo de Castro desistiu de disputar a presidência da República pelo PSC e será candidato a vice na chapa encabeçada pelo senador Álvaro Dias do Podemos. O PT anunciou um acordo com o PSB. O Partido dos Trabalhadores vai apoiar os candidatos do PSB a governador no Amazonas, no Amapá, na Paraíba e também em Pernambuco. Em troca, o PSB não disputará o governo de Minas Gerais, nem dará apoio a nenhum candidato à presidência. O PSB de Minas já confirmou a retirada da candidatura de Márcio Lacerda. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, não foi localizado para comentar o assunto. 147 milhões de brasileiros vão poder votar em outubro, um aumento de 3% em relação às eleições de 2014. E o número de eleitores com mais de 70 anos cresceu este ano. 92 anos. Em meio à crise financeira, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, do MDB, nomeou 185 novos assessores para cargos de confiança na prefeitura. O município da Baixada Fluminense é considerado um dos mais pobres do estado. Ana Paula é o retrato de um povo sofrido. É camelô, ganha pouco mais de R$600. Mãe de 3 filhas, é nascida e criada em Belford Roxo, município mais pobre do estado do Rio. O jornalismo do SBT tentou contato com o prefeito de Belford Roxo, mas Wagner Carneiro não se pronunciou sobre as denúncias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. É a terceira vez seguida que a Selic fica inalterada, no valor mais baixo registrado desde o início do sistema de metas para a inflação, que foi adotado em 1999. Bom, gente, o valor dos aluguéis tem subido bem menos do que o índice de reajuste que consta no contrato de locação dos imóveis. O problema agora é o valor do condomínio, que aumentou e está dificultando os negócios. O apartamento de Simone está vazio. Ela queria R$ 1.500 para o imóvel de 3 quartos, mas o condomínio aumentou no início. Os quase 4 milhões de alunos da rede pública de São Paulo voltaram às aulas com uma novidade. Um aplicativo que permite aos pais acompanhar as notas e a frequência escolar de cada filho. Ele não sai da mão. A tecnologia já está no dia a dia das escolas particulares. Como a gente fica muito tempo na internet, a gente acaba, né? Desde cedo. Eu vejo a parte de alimentação, não fiscalizo assim, mas eu acho muito bom. Uma pesquisa revela que 64% dos brasileiros adultos não estão com a vacinação em dia. Carteirinha na mão para tomar a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. E só no posto veio. 5h43 e voltamos a falar da criminalidade. 3 pessoas foram baleadas de uma tentativa de assalto a um veículo na zona oeste do Rio. Uma criança que estava dentro do carro foi ferida pelos estilhaços. No carro, 4 perfurações de tiros. No asfalto... O mês de agosto mal começou e mais 2 ataques a bancos já foram registrados no Rio Grande do Sul. Nos 2 casos, os bandidos usaram explosivos. Em Fontoura Xavier, no interior do estado, pelo menos 8 criminosos chegaram em 2 carros e explodiram os caixas eletrônicos de uma agência do... 5h47, seguimos ao vivo com muitas informações até às 6 horas da manhã.
Bom, gente, detentos da penitenciária Nelson Hungria, em Minas Gerais, gravaram um vídeo reclamando das condições precárias das celas. O desabafo dos detentos chamou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB afirma que a situação... Que absurdo, né, gente? Realmente a nossa saúde está na UTI. E um laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro apontou que a bancária Lilian Calisto, paciente do Dr. Bumbum, morreu de embolia pulmonar. A causa da morte da bancária era a última informação que faltava para a polícia. E uma câmera de segurança gravou uma cena aterrorizante dentro de um mini mercado no interior de Goiás. Um funcionário matou um colega de trabalho com diversos golpes de facão. O motivo seria uma vingança. O rapaz de bermuda caminha. Agora são 5h55, vamos dar uma espiadinha lá fora, vamos ver como está o tempo e o trânsito aqui em São Paulo neste momento. Olha, a gente vê imagens ao vivo aí da Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Nesse momento a gente pode ver o trânsito ainda é bem tranquilo nos dois sentidos, mas deve se intensificar aí o fluxo de carros ao longo do dia. Rodízio hoje vale para os carros com placas final 7 e 8. E para usuários de transporte público, os sistemas de trens e metrôs da capital paulista operam normalmente sem nenhum problema, mesmo aí com essa fraca chuva aí acontecendo nessa manhã de São Paulo. Bom, aqui na Grande São Paulo, a quinta-feira começa com baixas temperaturas e garoa. Ao longo do dia, os termômetros não devem ultrapassar os 19 graus. E não há mais previsões de chuva aí durante a tarde e a noite. E 6 pessoas foram presas suspeitas de integrar a famosa gangue da Marcha Ré que atuava na Grande São Paulo. A operação cumpriu 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Mogi das Cruzes e São José dos Campos. Nesta quarta-feira, 6 homens foram presos por furto e receptação. Outros 4... Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fica agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você, uma excelente quinta-feira a todos de casa. Tchau!